A epidemia de AIDS entre gays e homens bissexuais no Brasil é alarmante. Temos 11 vezes mais HIV do que homens heterossexuais. Que erros nos levaram a isso? Para falar sobre esses erros e como a gente pode dar um passo além nas campanhas de prevenção de DST/AIDS no Brasil, o Meta na Sua Cabeça recebe Irina Batti, que é do Centro de Referência da Diversidade, do Pela Vida, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, Irina? Tudo bem. Maravilha, recebeu Pela Vida aqui, 22 anos de atuação na prevenção de DST/AIDS, e vamos falar sobre que desafios ainda a gente tem que enfrentar, porque a questão do HIV entre homossexuais e bissexuais, embora muitas pessoas pensem que já não é mais com a gente, está errado. É muito com a gente, muita preocupação, né? Na questão de ONGs e governo, você acha que deficiências você avalia hoje que existem nas campanhas de prevenção? Então, eu acho que em relação ao governo, muito se avançou, mas em um determinado momento parece que se estagnou a política de prevenção. Acho que por dois fatores. Um, porque o discurso do use a camisinha, acho que ele já está esgotado, batido, a população já cansou desse discurso. Usa a camisinha, mas não tem nada mais a oferecer, né? Uma outra coisa é a questão da política de insumos, que ainda é centrada na camisinha. Você tem o gel, mas o gel não é de acesso universal. E você não tem, por exemplo, micropicidas e outras coisas que o mundo já faz e o Brasil ainda não pensa nisso. E por fim, eu acho que é preciso que o governo, o Ministério da Saúde, pense na epidemia, né, dos dados de fato que elas são, e não com esses dados olhando só os doentes de AIDS e não olhando de fato quem tem o HIV. E se a gente for olhar para isso, a gente vai ver que a população de gays e homens bissexuais tem situações de risco acrescido, né? É uma população que tem um comportamento sexual diferente de homens heterossexuais, então você precisa olhar para isso. E aí você tem que enfrentar esse discurso careta e conservador da sociedade e fazer política pública com responsabilidade. Por um outro lado, as ONGs, obviamente, né, com o grau de homofobia que a gente encontra na sociedade, a pauta prioritária virou o enfrentamento à homofobia, até porque a gente morre aos montes hoje, né, vítimas da homofobia. Então a pauta AIDS acabou ficando, obviamente, secundária, essa pauta homofobia. E muitas das ONGs hoje que faziam prevenção, hoje não fazem. Né? E acho que isso corrobora para que essas organizações não estejam mais sentadas nas mesas de negociações com os programas de AIDS, seja em nível municipal, estadual, federal, negociando a política de prevenção. Eu acredito, então, que nós precisamos ser incisivos na prevenção, combater o discurso conservador que acomete a sociedade como um todo e enfrentar os problemas da epidemia com mais afinco e mais objetividade. Irina, eu quero aproveitar isso que você falou sobre a questão do Brasil, ainda não discutir questões como coquetel pré-exposição, como questão de bactericidas, né, outros tipos de soluções para prevenção, né? E também pegar esse gancho e falar do ponto. Você acha conservadoras as campanhas que o Brasil realiza em relação à prevenção de STIs para gays e homens bissexuais? Então, eu acho não só conservadora, como heterossexual. Acho que as campanhas feitas, né, para a população... O ano passado foram feitas 3 campanhas voltadas para jovens e uma delas era entre gays, né? E você via que tinha toda uma temática heterossexual, ainda que eram 2 homens. Porque era aquela coisa do primeiro namorado, como é que a família fala. Isso é heterossexual, a gente vivencia isso completamente diferente. Primeiro que as nossas famílias não aceitam, não tem essa facilidade do discurso, né, da aceitação, quanto mais de falar filho sai com uma camisinha. Então, campanha completamente com um olhar heterossexual. E eu acho que as campanhas têm que ter um olhar homossexual. Para isso, talvez precisariam de homossexuais à frente dessas campanhas, dando a tônica de como ela deveria atingir. E eu acho que o mais grave nisso tudo é que hoje a gente tem uma população de jovens que fogem dessa identidade, né? A grande maioria dos jovens não gosta muito de se identificar gay, lésbica, travesti, enfim, eles são meio queers, né? Eles têm umas identidades flutuantes. E talvez seja aí o X da questão. Se a gente entende que essa juventude de menos de 18 anos, ela transita muito, como é que você faz campanha falando que gay é assim, travesti é assim, heterossexual é assim? Então você também, a campanha tem que acompanhar essa evolução. E
Se as campanhas são heterossexuais, você imagina o discurso da camisinha, né? Ele é completamente ultrapassado. Como é que você fala para dois jovens que estão na balada, um super tesão, se conhecendo pela primeira vez, e aí você fala assim, e o cara lembra que ele tem que pôr a camisinha. Como é que, né, essa camisinha entra? E para além disso, por que não, por exemplo, ter gel disponível a granel dentro dos espaços de sexo de frequência gay, né? O resto do mundo já tem, na França tem, na Suíça tem. Por que no Brasil não tem, né? O que é que impede que o Brasil invista em prevenção na mesma proporção, por exemplo, que investe em medicamento, em antirretrovirais, né? Quer dizer, eu prefiro gastar muito mais com pessoas que ficam doentes do que gastar com pessoas para não ficarem doentes. É uma lógica completamente controversa. Irina, algumas pesquisas do Ministério da Saúde dizem que o fato dos mais jovens não terem vivido a epidemia da AIDS, em que se morria aos montes nos anos 80, homossexuais vários morriam devido à AIDS, o fato de não terem convivido com essa época não afetou tanto o fato deles não usarem camisinha. Mas você acha que hoje em dia existe um discurso nas campanhas de AIDS de que eu tenho AIDS e tudo legal? Você acha que a gente não deveria ser mais ousado e assustar mais as pessoas nas campanhas? Então, eu não sei se você fazer uma campanha pelo lado alarmista, negativista, né, mostrando como é que as pessoas adoecem, como é que elas ficam doentes até o óbito, seja a solução. Eu acho que não. Mas eu acho que precisa de campanhas específicas para a população de gays, com recorte mais específico ainda em jovens, porque eles estão se infectando, estão fazendo o diagnóstico tardio. Porque a gente que tem 35, 40 anos, a gente já rotinou fazer o teste do HIV como uma rotina de vida, né? Esses meninos não. Eu percebo lá no centro de referência, quando a gente teve uma experiência de fazer o teste rápido dentro do centro de referência, teve um dia que só tínhamos gays fazendo teste, né? A gente teve ali uma proporção de 25% de resultados positivos. É muito alto, pensando nos resultados que o Ministério da Saúde publiciza. E quando foi para travestis, por exemplo, 40%. Então você tem discrepâncias entre o que de fato acontece e o que de fato nós temos publicados como estatísticas. Então, e o que esses jovens nos colocam, né? Por que eles se infectam? Porque a família não aceita. Aí sai de casa, quer dizer, o lugar que você pode vivenciar a sua homossexualidade é na balada, enfim, no gueto. Lá você encontra o grande amor da sua vida, a pessoa que te estende a mão, que quem deveria fazer isso é o pai, então é o rapaz que você conhece na balada, que de igual forma também é discriminado. Então parece que o amor à vida, né, para os homossexuais não é algo tão valorizado assim, até porque a família o rejeita demais. Então todo esse contexto propicia com que, ainda associado ao comportamento, né, sexual dos homossexuais, propicia com que as pessoas tenham uma situação de risco acrescido à epidemia. Obrigado, Irina. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E é isso, vamos levantar a cabeça, exigirmos como cidadãos verbas públicas sim para distribuir gel, para a gente fazer sexo, camisinha para fazermos sexo. Não vamos baixar a cabeça para os conservadores. O que está em jogo é nossa saúde. Como cidadãos temos o direito de fazer isso. Pagamos impostos, o retorno tem que vir para a gente. Até.